Eu e minha boca grande decidimos que íamos postar um vídeo a cada semana sobre os primarcas até acabar com todas as legiões. Isso tá sendo mais trabalhoso do que eu pensava, mas minha mãe criou um reclamão e não um desistente, então sem mais delongas vamos continuar com... Yes, Valak individual. It is I, Rogol Dorn. Os Punhos Imperiais, ou Imperial Fists, são a legião focada exclusivamente em cerco, a parte que defende. E seu primarca é a Pedra Autista, que é Rogol Dorn. Sério, rígido e incapaz de mentir, o homem é basicamente uma personificação de uma parede de concreto com síndrome de superioridade. Se Perturaba é um arquiteto amargurado que queria construir pontes, Dorn é o engenheiro que achava o manual de instruções nada mais do que uma sugestão. Dorn caiu e cresceu no planeta gélido de Inuit, um lugar onde o calor humano é uma lenda e o afeto provavelmente é considerado uma heresia. A cultura de Inuit era de sobrevivência extrema, fortalezas subterrâneas, disciplina rígida e uma ética de trabalho que faria um tech priest suar óleo. Lá Dorn aprendeu que o universo não é gentil e a única forma de vencer o caos é construir algo que nem o tempo conseguiria derrubar, literalmente. Quando o Imperador encontrou, Rogol não se ajoelhou ou chorou de emoção. Ele apenas olhou para um homem mais poderoso da galáxia e disse algo do tipo: sim, eu posso reforçar suas defesas. Esse cara tem um hiperfoco e não há nada que tire ele disso. Uma nota lateral aqui: o Dorn, e uma boa parte dos primarcas na verdade, tem um pezinho no autismo e outras neurodivergências. O Dorn é o tipo de autista fascinado por trens, enquanto o Lion é um autista introvertido que não consegue socializar nem com o próprio reflexo. Já o Guilliman, o Guilliman a gente cobre daqui a pouco. Rogol Dorn via o dever como algo sagrado. Para ele, a lealdade ao Imperador não era uma questão de fé, mas lógica pura. O Imperador disse que é para fazer, então ele fazia perfeitamente. Nenhuma brecha, nenhuma hesitação. Enquanto as outras legiões buscavam glória, honra ou liberdade, os Punhos Imperiais buscavam apenas a perfeição da fortaleza. O estilo de combate dos Punhos Imperiais é o oposto dos White Scars. Eles não correm, eles não recuam e definitivamente não improvisam. Quando os Fists chegam num campo de batalha, você pode apostar que eles vão transformar o lugar num labirinto de fortificações, trincheiras e canhões. Cada metro conquistado é cimento, defendido e mantido com sangue. Os White Scars são ventos, Imperial Fists são a muralha. A fortuna já é um crime, imbecil. Como assim? A principal causa da criminalidade é a concentração de riqueza. Nunca parou pra pensar nisso? Os Senhores da Noite, ou Night Lords, são uma legião composta pela completa escória da humanidade, com um foco pesado em atos terroristas e guerra psicológica. Seu primarca é Conrad Curze, um louco, um sádico obcecado por um senso deturpado de justiça que nem o próprio Batman. Curze caiu no inferno conhecido como Nostramo, um planeta mergulhado na escuridão, corrupção, violência e desigualdade que faria Gotham City parecer uma colônia de retiro budista. Lá a criminalidade era o ar que se respirava, assassinatos, ladrões e toda a escória vivia em um ciclo constante de opressão e medo. Um mundo tão violento que nem mesmo o sol iluminava direito. A estrela estava morrendo afinal. E a única coisa que mantinha a população em xeque era o índice de suicídio. E foi nesse ambiente que o pequeno Curze cresceu. Ou melhor, sobreviveu. Quando o pódio de gestação de Curze caiu em Nostramo e foi encontrado, ao invés de ser adotado por alguém, como ocorreu com a maioria de seus irmãos, o pessoal que achou ele tentou literalmente canibalizar o pobre coitado. Infelizmente para Ralé que encontrou Curze, o moleque já tinha a força de 10 homens mesmo sendo um bebê. Desde pequeno ele desenvolveu um forte senso de justiça. O problema é que o senso de justiça dele era misturado com o de serial killer com toque. Curze começou sua carreira heróica descendo machado em estupradores, ladrões, políticos corruptos e qualquer um que ousasse levantar a voz, o que rapidamente virou um problema, porque para ele, todo mundo era culpado de alguma coisa. Ele não acreditava em redenção, apenas em punição. Em sua mente deturpada, a única maneira de acabar com a criminalidade de Nostramo e trazer ordem ao mundo era punindo todos aqueles que cometiam os mínimos crimes de forma tão brutal, tão desumana, que ninguém mais ousaria sequer pensar em quebrar alguma regra. E pasmem, isso deu certo, por um tempo. A taxa de criminalidade em Nostramo caiu para praticamente zero, porque todos os criminosos estavam mortos, e quem sobrou estava com tanto medo de sair de casa que o planeta inteiro entrou em um estado de silêncio absoluto. As ruas ficaram vazias, as fábricas funcionavam em silêncio, e as pessoas sussurravam dentro de suas casas com janelas trancadas, temendo que a assombração da noite não os encontrasse.
Quando o Imperador chegou a Nostramo, ele encontrou um rei louco, aterrorizado pelas próprias visões do futuro incerto. O Imperador, sendo o rei de não sei lidar com emoções humanas, olhou para aquele homem que era basicamente um morcego homicida e pensou: sim, perfeito, esse é o material de que heróis são feitos. E assim, Curze foi reunido com a sua legião, composta de grande parte por criminosos, psicopatas e assassinos de Nostramo, que ele mesmo tinha deixado vivo por algum motivo incompreensível, apenas o pior entre os piores. Não é surpresa para ninguém que Curze foi o primeiro dos Primarcas a trair o Imperador durante a Heresia de Horus. E honestamente, quem se surpreenderia com isso? O cara é basicamente o Coringa com o gênio de super soldado e o senso de moralidade que faria um Inquisitor só frio. Durante a Heresia de Horus, os Night Lords se tornaram um pesadelo na galáxia. Não lutavam por glória ou fé, mas sim por puro prazer de espalhar medo. Eles invadiam mundos imperiais, não para conquistar, mas para quebrar o espírito daquelas pessoas. Enforcavam governadores nas praças, penduravam corpos esfolados em cruzes pelas ruas, deixavam gravações de gritos ecoando por vox canais abertos. Em certo momento, eles declararam que iam fazer corpos choverem dos céus da terra mais uma vez. Mais uma vez. A minha pergunta é: quando caralhos foi a primeira? Hold on. Who is it? Oh, you know. A real fucking vampire. Os Anjos de Sangue, ou Blood Angels, são uma trágica legião de guerreiros poetas, escultores de dor e estetas da violência. Basicamente, o que acontece se um grupo de vampiros renascentistas ganhasse metralhadoras de plasma e um sério problema de controle de raiva. Seu primarca é Sanguinius, o anjo. Literalmente, o cara tinha asas, uma beleza absurda e um carisma que faria o Imperador parecer um velho cansado. Todo mundo amava os Sanguinius. Mesmo os irmãos primarcas que odiavam tudo e todos, tinham que admitir, o cara era um espetáculo. Ele era a representação do ideal que o Imperador queria. Nobre, puro, trágico. E, como todo personagem trágico, nasceu para morrer de forma absurdamente simbólica. Sanguinius caiu em Baal, um planeta tão radioativo e desgraçado que até os escorpiões usavam máscaras de gás. O povo dali vivia entre ruínas e mutações, tentando não morrer de câncer antes de completar os 20 anos. E no meio disso, nasceu um anjo. Ele cresceu liderando sobreviventes, ensinando compaixão, arte e esperança. Pacote completo de Salvador e um inferno nuclear. Quando o Imperador chegou, o Sanguinius já era basicamente um messias local. O Imperador olhou para ele e falou: perfeito, influência que brilha. Eu quero esse para a campanha de marketing. A Legião herdou tudo do pai. A graça, a beleza, a arte, o gosto pela estética dramática e a maldição. Porque claro, tudo em Warhammer tem que vir com uma maldição genética. Os Blood Angels sofrem de algo chamado Red Thirst, uma fome incessável por sangue e carnificina, um vampirismo literal. Durante a batalha, eles perdem o controle, entram em uma êxtase homicida e basicamente viram um Drácula com metralhadoras. A forma que Sanguinius encontrou para suprir o vício de sangue dos seus filhos, vampiros, foi transformar isso em vício de fazer arte, algo que acabou sendo surpreendentemente efetivo, levando em consideração a setting que estamos lidando. Além de ser um belo galã, Sanguinius também é muito famoso por estar deveras e irrevogavelmente morto. Sanguinius morreu do jeito mais sanguíneo possível, encarando Horus, o maior traidor da galáxia, sozinho, sabendo que ia perder. Fazendo mesmo assim porque era dramático demais para recusar. Uma nota lateral aqui: Sanguinius tem a capacidade de ver o futuro também. Mas diferente do Curze, que vê um leque de futuros possíveis, Sanguinius vê apenas um futuro certeiro. Sanguinius encontrou seu destino a bordo do Vengeful Spirit, a nave do Horus. Enquanto o Imperador fazia speedrun de diplomacia passiva-agressiva contra o War Master, Sanguinius foi o primeiro a entrar na ponte, e o primeiro a ser partido no meio. Mas ele não queria sem lutar, ele enfrentou Horus sozinho, sabendo que não tinha a menor chance. Mas mesmo assim, segurou o seu amado irmão por tempo suficiente para dar ao Imperador uma abertura necessária para acabar com a guerra, e com o filho favorito. A morte de Sanguinius não foi apenas trágica e emocional, ela literalmente destruiu os Blood Angels por dentro. Cada anjo sentiu o momento que seu pai morreu, uma onda de choque psíquica tão pesada que afetaria pessoas que jamais conheceram um anjo de sangue na vida. Foi assim que nasceu a Black Rage, uma segunda maldição na Legião. Se a Red Thirst faz os Blood Angels virarem vampiros sedentos, a Black Rage faz eles acreditarem que são o próprio Sanguinius morrendo na ponte da nave repentinamente, e que todos ao seu redor são Horus, revivendo o momento de sua morte num loop eterno de fúria e desespero. É extremamente trágico e extremamente badass. If you install too many cybernetics, you'll go insane. This sucks.
dreadnought rated artillery cannon directly into my brainstem, as you command, Magos! Os Mãos de Ferro ou Iron Hands são uma legião especializada em artilharia pesada, tecnologia, canhões, implantes cibernéticos, canhões e amputações involuntárias com o objetivo de acoplar, caso não tenha sido claro o suficiente, mais canhões. Sua primarca é Ferros Manos, literalmente mão de ferro, e sua nau capitânia é o Punho de Ferro. A GW não sabe ser sutil. Ferros caiu no planeta de Medusa, um mundo com tempestades constantes, máquinas gigantescas e competição tribal baseada no quão bem você conseguia sobreviver a um ambiente hostil sem virar parte do maquinário por acidente. Ferros não apenas sobreviveu, ele dominou o lugar. A lenda diz que logo depois de cair lá, ele saiu andando e encontrou uma criatura metálica monstruosa conhecida como a Grande Serpente de Prata, em uma tradução literal do Great Silver Worm, um construto de origem Necron que possivelmente continha um fragmento de Titã dentro. Determinado em impedir que a criatura causasse mais dano aos habitantes do planeta, Ferros caiu na porrada com a criatura até afogar a desgraçada em magma. Quando ele saiu do banho de lava metálica, suas mãos estavam literalmente revestidas por necrodermis, um tipo de ferro vivo. Ferros tinha, em partes, uma mentalidade sobre a fraqueza humana que afirmava que a carne é fraca e que o aço é irrevogavelmente mais poderoso, algo que sua legião adotou como lema sem prestar atenção no resto da filosofia do pai, já que, para Ferros, a carne era imediatamente mais fraca, mas ela é maleável, é mutável. Existe potencial na carne, diferente do ferro puro. Enquanto os Salamanders queriam salvar civis, os Blood Angels queriam ser bonitos, os Space Wolves queriam apenas lutar pelados na nave, os Iron Hands queriam saber quantas partes do corpo eles ainda podiam substituir por pistões antes de perderem a sanidade. Spoiler, todas. A legião inteira seguiu o exemplo do pai. Perdeu um braço, coloca uma serra elétrica. Perdeu um olho, substitui por uma mira telescópica com um zoom de 400%. Perdeu vontade de viver, o Mecânicos instala outra. E Ferros era, de fato, um líder excepcional, bruto, direto, honrado e com a personalidade de alguém que meditava ouvindo barulhos de motores industriais explodindo. Ele era o melhor amigo do Fulgrim, antes do Fulgrim virar, bem, você sabe. E tinha um senso de disciplina militar tão ferrenho que fazia os ultramarines parecerem estudantes de teatro experimental. Mas, como tudo em Warhammer 40k, isso não acaba bem. Durante a heresia de Horus, Ferros Manos foi um dos primeiros primarcas a responder ao chamado, marchando diretamente para enfrentar Fulgrim e os Emperor's Children no planeta de Estivan V, em um episódio que ficou conhecido como o Massacre do Ponto de Desembarque, que a gente fala em detalhes outro dia. Foi lá em Estivan V que a tragédia dos Iron Hands alcançou seu auge. Ferros Manos, movido por uma mistura de raiva justa, lealdade inabalável, uma vontade quase infantil de botar o Fulgrim no chão na porrada, liderou um ataque frontal contra as forças renegadas. O problema é que o War Master já tinha preparado uma emboscada, mais filha da puta da história militar. O massacre do ponto de desembarque foi literalmente isso, um massacre. As legiões leais, os Iron Hands, os Salamanders e a Raven Guard desembarcaram achando que seria um martelo da justiça imperial. O que receberam foi um banho de tiros, fogo químico e traições direto na espinha. Os traidores abriram fogo assim que eles encostaram na areia, e o planeta inteiro virou uma armadilha mortal. Mas o pior para os Iron Hands ainda estava por vir. O Ferros Manos partiu direto para enfrentar Fulgrim. O reencontro dos dois antigos amigos deveria ter sido uma conversa, uma chance de redenção, mas Fulgrim já estava longe demais no caminho da degeneração, consumido pelo caos, pela arrogância, pela própria imagem de perfeição distorcida. Os dois travaram um duelo lendário, um combate tão feroz que até as pedras estavam pensando em pedir intervalo. Fulgrim venceu, decapitou Ferros Manos com um golpe só. Melhor, o demônio da lâmina venceu por ele. Ferros morreu como viveu, teimoso, honrado e perdendo a cabeça de raiva, literalmente. Atualmente os Iron Hands se afundaram na filosofia da carne é fraca, algo que Ferros detestaria, e se tornaram verdadeiros cuzões. Eles constantemente aplicam argumentações em seus corpos, têm pouquíssima consideração por civis e são ótimos amigos do Adeptos Mecânicos. E esse foi o final da parte 2 de não sei quantas partes do nosso vídeo sobre os primarcas. Eu gostaria de agradecer muito a todos vocês pela recepção que eu venho tendo sobre os vídeos que eu tô fazendo. Eu sei que o Warhammer é um conteúdo bem nichado, mas eu tô gostando de ver que tem bastante gente entrando no hobby e gostando de aprender mais sobre essas histórias. Novamente, eu agradeço muito por todo o apoio e carinho que vocês vêm me dando, e eu vejo vocês na próxima. Não se esqueçam de beber água e fazer carinho no gato.